Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Hoje, o dia que este vídeo vai ao ar, dia 13 de maio, né? 13 de maio, Lei Áurea, comemoração aí da abolição. Veja bem, eu acredito que num dia como hoje, então, a gente deveria refletir sobre o racismo ainda presente. Dizer que ainda bem que aconteceu, porque, meu Deus, né? Pensar que alguém chegou a escravizar uma outra pessoa pela cor da sua pele. Pensar que tivemos isso na história da humanidade e não muito longe, não é? A abolição oficial aconteceu, meu Deus, no século XIX. Nós estamos no século XXI, então em termos de história, meu Deus, é ontem, tá aí ainda. Porém, o racismo continua muito presente na sociedade e é um tipo de preconceito, enfim, horrível, tenebroso, e eu acho assim, eu tenho verdadeira, assim, falta, eu sou incapaz, vamos dizer, eu sou incapaz de entender o que se passa na cabeça de uma pessoa racista. Juro para vocês. Vocês poderiam falar, nossa André, mas você sempre fala de se colocar no lugar da outra pessoa, mas eis o tipo de exercício que eu não consigo fazer. Me colocar no lugar de uma pessoa racista. Eu, racionalmente, eu não consigo entender como racional o sentimento presente num racista. Se você é racista, você que está me assistindo, olha, vou ser bem sincero com você. Eu acho você um ser humano desprezível. Me desculpa, vocês sabem que eu sou sincero. Eu acho você uma pessoa desprezível. Eu acho você uma pessoa... Não vou dizer que você é digno de dó, sabe? Porque você não merece meu dó. Eu acho que você é uma pessoa que beira a irracionalidade. Você que é racista, você que julga uma pessoa pela cor da pele, você que acha que uma pessoa ela é inferior pela cor da pele, para mim você é irracional. Você, né, beira os animais. Você se adequaria e se daria bem com morar numa ilha rodeado de animais mesmo. Porque é uma pessoa que julga, o animal é que julga o outro pela forma, não é? Pela casca, pela aparência. O cachorro, ele vê o gato e ele quer atacar. Como se o gato fosse desprovido de princípios, só por ser gato. Então ele tem que atacar, agir instintivamente, deixar a racionalidade de lado. Olha, enfim, assim, lembrei-me por causa do dia 13 de maio, então, mas vamos lá. Antes do relato, né, eu estou lendo também comentários que o pessoal deixa no YouTube, deixa em Facebook. A Alessandra Moura deixou um recadinho. No dia que foi meu aniversário, né, dia 19 de abril. Parabéns, muitos anos de vida, saúde, felicidades. Aliás, então, eu selecionei aqui o recadinho dela, querendo agradecer a todos, viu? Todas as manifestações, muitas manifestações de carinho no dia do meu aniversário, que foi dia 19 de abril. Muito obrigado, viu, pelas manifestações, pelos recadinhos, enfim, pelas felicitações vindas de todos os cantos e recantos do nosso imenso Brasil, inclusive do exterior, pessoas de Portugal, brasileiros que residem
não é? Na Alemanha, Holanda, Japão, Estados Unidos. Muito obrigado, viu, pela participação, pelas felicitações vindas de todos vocês. Gratidão mesmo. Aí ela diz assim: você é uma pessoa diferenciada. Sabe a impressão que eu tenho sobre você? É que você tem muitas vidas. Nossa! E que já passou por muitas situações em cada uma delas. Porque você fala cada coisa que só quem entende mesmo é a pessoa que já passou por isso. Porém, mesmo você tendo somente uma vida, você compreende bem a mente do ser humano e sabe lidar de forma racional nas mais diversas situações, como se você já tivesse passado por elas. Parabéns. Minha querida, olha, não vou entrar em mérito religioso aqui, não é? Eu acredito que você esteja falando a partir da religião espiritualista, do espiritismo. Veja bem, não estou aqui criticando essa ou aquela religião, enfim, mas eu não vejo assim. Eu vejo que, na verdade, quando a pessoa diz assim, mas André, então como que pode você conseguir falar de situações que você não tenha passado por elas e você fala como se você entendesse daquela situação? Tem gente que às vezes questiona, não, então é porque você já viveu essa situação antes. Veja bem, gente, é a minha área, a filosofia. A filosofia, a gente busca isso, né? A gente busca desenvolver o espírito crítico e você ter um olhar diferenciado da realidade que nos circunda. Muitas vezes as questões elas estão aí, a pessoa só não tem alguns critérios para enxergar ou para perceber o que está explícito ali. Outra coisa, eu acredito que tem pessoas que conseguem perceber ou a coisa estava ali, entende? Sempre esteve ali. Vocês concordam que as invenções na história da humanidade, aquilo sempre esteve ali. Só que teve alguém que conseguiu ter um olhar diferenciado para aquilo. Conseguiu perceber ou dar uma função diferente para algo. Né? Eu gosto de uma frase que diz assim, muitos viram a maçã cair. Muitos viram a maçã cair. Isaac Newton perguntou por quê. Entende? Por que a maçã cai? E a partir daí desenvolve todo o princípio da gravidade, a lei da relatividade, não é? Enfim, não vou entrar nesse mérito, que não é a minha área. Mas sempre as situações estavam ali. Tem gente que se faz um questionamento. Outra coisa, eu vou dar um exemplo agora que me veio aqui. Você já parou para pensar no comediante de stand-up? Não é? O humorista do stand-up? Ele faz o quê? A gente está ali, diante dele, assistindo, e ele muitas vezes pega situações do dia a dia. E por que a gente dá risada? Porque a gente se identifica e a gente percebe, puxa vida, ele conseguiu colocar graça naquela situação que acontece no meu dia a dia. E que no dia a dia, quando está acontecendo, eu não vejo graça naquilo. E a pessoa, ela percebe situações do dia a dia, que acontecem no nosso dia a dia, mas que por vezes pode ter nos deixado irritados. E agora ele está fazendo a gente dar risada daquilo. Ele está nos mostrando a partir de uma nova ótica aquela situação que a gente enxergava de forma diferente. Então, às vezes eu percebo isso. Às vezes eu percebo que aqui eu estou falando uma coisa e você está achando que eu estou falando para você, para você, para você. André, não é possível. Você tem que ter passado por isso. Não, eu não passei por aquela situação. Eu apenas estou mostrando a você algo que para mim parece evidente e eu estou estava ali. Entende? Mas é que as pessoas às vezes não conseguiam enxergar
por diversos fatores. E eu fiz com que você enxergasse aquela situação que fazia parte do seu dia a dia, na qual inclusive você estava envolvida. E você conseguiu enxergar a partir de uma outra ótica. Eu acredito que o exemplo do stand-up é o melhor exemplo para elucidar o que eu quero dizer aqui. Enfim, tá bom, vamos lá. Já vamos ao assunto de hoje. Nossa, eu tô falando hoje muito, né? Ele diz assim: Olá, André. Gosto muito dos seus conselhos, por isso resolvi relatar a minha história também. Meu nome é tal, sou do interior de São Paulo. Bom, conheci uma menina através de uma amiga minha que estudava comigo. Peguei o telefone dela e mandei mensagem. Fomos nos conhecendo, até que foi um homem no trabalho dela. Como eu trabalhava de frente com o trabalho dela, sem querer eu vi, com uma criança no colo e que esperava ela. Até aí, beleza. Quando perguntei para minha amiga quem era, ela me falou que era o marido dela. Daí eu falei que não ia mais ficar com ela, que eu queria um relacionamento sério. Mas como ela me falou que eles estavam separando, resolvi ficar com ela. No dia que marcamos encontro, ela pediu para o ex ou marido, sei lá o que era, risos, meu Deus do céu, para levar ela na casa da minha amiga, aquela que nos ajudou a nos conhecer. Como ele trabalhava de caminhoneiro de noite, ela não queria ficar sozinha em casa, mas era para a gente sair. Enfim, ficamos no mesmo dia. Ela, sem me conhecer, me levou para a casa dela, onde os dois moravam. A gente fez sexo e essas coisas. Essas coisas, enfim, essas coisas, sexo e essas coisas. Aí a nossa imaginação, né, pode imaginar o que são essas coisas, então, além do sexo. Peixe. A peixe safada. Passou 2 dias. Ela mandou ele embora de casa porque estava gostando de mim. Nossa, com 2 dias. Mas só que ela tem um filho com ele, que ia fazer 1 ano. Na casa que ela morava, era do tio e tia que criou ela. E alugaram para os dois ficarem juntos. Até aí, beleza, apresentei ela para minha família. Ela dormia em casa todo final de semana. O filho dela também começou a frequentar aqui em casa. O que eu achava estranho nela é que o ex dela não podia saber que nós estávamos juntos. Quando ele pegava a criança, eu tinha que me esconder. Ih, caramba! Eita, não tá me cheirando bem esse negócio, hein? Foi indo, eu cego, até que um dia resolvi ficar de acampamento em frente à casa dela para ver se os dois tinham algo, pois ela tinha jurado para mim de pé junto pelo filho dela que ele não entrava mais na casa dela. Vi que ela estava mentindo. Ele entrava, mas não demorava, era questão de segundos ele sair, mesmo assim que falasse a verdade. Eu sempre digo, né, a verdade acima de tudo, porque senão abre margem para interpretações super erradas e tal. Tá, mas vamos lá, vamos. Perdi a confiança nela, pois até que um dia ela sempre me ligava de noite e ficávamos horas no celular. Justo nesse dia que ele ia levar o filho dele para ela. Ela desligou o celular e fiquei com a pulga atrás da orelha. Peguei e fui lá. Cheguei, vi que ele estava lá. O carro dele estava estacionado em frente. Como eu tinha que entrar na casa dela pulando o muro quando eu ia lá, olha que rebaixamento. Você tinha que entrar pulando o muro, quer dizer, meu querido, são sinais evidentes de que ela continuava com ele, não é?
Você nunca podia estar com ela, tinha que ser sempre escondido. Você tinha que pular o muro quando você ia lá. Pulei e entrei. Escutei conversa dela falando que era para ele ter calma com ela e tal. Fiz a pior merda, fiquei com muitos ciúmes e entrei. Ela gritou, ficou muito assustada, empurrei ela e bati muito nele. Quebrei o nariz dele e cortei a cabeça dele. Credo! Aff, gente, que horror, né? Ficamos sem nos falar 4 dias, até que ela veio pedindo para voltar. Como eu estava muito cego, voltei. Ela falou que iria mudar tudo, que eu ia poder entrar na casa dela, que ia contar para a família dela, porque ela tem 25 anos, sabe o que quer e tal. Fazia compra para ela, colocava crédito no celular dela toda semana. Fui um verdadeiro idiota, fazia o melhor para ela. Até aniversário. Eu dei um churrasco, um presente que ela queria. Sou assim, André. Gosto quando me dedico, ajudo o que for. Enfim. Às vezes as pessoas, meus queridos, às vezes releiam o e-mail antes de enviar. Às vezes vocês estão escrevendo e estão colocando palavras muito soltas, sem sentido. Bom, a família... E olha porque às vezes eu tento até consertar, né? Enquanto eu estou lendo. Bom, a família dela não me aceitava de jeito nenhum. Então continuava passando por constrangimento de ficar dentro do carro esperando ela quando ia buscá-la. Andando de vidro fechado no bairro dela para o pai dela não nos ver. Meu, que ridículo. Meu querido, você sabe que a gente aceita as situações. Você estava aceitando isso. Você aceitava esse ridículo. Fui conversando até que não resolvia. Poxa, 10 meses. Fazia de tudo por ela. O que eu mais queria era consideração. Afinal, ela tem 25 anos, mora sozinha e ainda mais, quem ajudava ela a pagar as contas era eu. De poder comer uma pizza de boa na casa dela, sabe? Programa de namorado mesmo. Me apeguei demais no filho dela, a ponto de acordar de madrugada e eu fazer mamadeira para ele. Me desconheci, porque, poxa, não é meu filho, mas fiz. Quando chovia, ia buscar ela, coisa que o próprio marido dela nunca fez. Ela sempre falava para mim que eu era tudo para ela e tal. Até que chegou um dia que, de tanto brigar por reconhecimento, eu terminei. Ela chorou. Fiquei muito mal, porque afinal gostava dela. Fora essas situações ruins, ela me ajudava também. No outro dia liguei e ela estava estranha, falava que não tinha certeza do que queria para a vida dela. Queria um tempo para ela. Perguntei se ela tinha outro alguém. Ela falou que não, jurou. Os dias foram passando e ela mais fria, não sentia falta, nada. Fui me humilhando mais e mais para ela voltar e nada. Até que cansei e ela, por saber que eu estava disposto a esquecê-la, queria voltar. Quando fui no trabalho dela levar o dinheiro que eu devia. Ela disse que estava sentindo minha falta, que me amava ainda, que ia me ligar para a gente conversar. Fiquei esperando o dia inteiro e nada. Fiz outra bobeira, fui até a casa dela, de novo, e vi coisa que não devia novamente. O ex dela estava lá fora com o filho deles e ela saindo toda arrumada. Peguei e cheguei nele. Esclareci o que tinha acontecido. Ele falou que os dois tinham voltado. Sim, fiquei arrasado, pois pedi desculpas para ele, porque eu o agredi e não foi o correto. Ele aceitou. Ficou com medo de tomar outro soco? Olhei no olho dela e perguntei, é isso que você quer mesmo? Ela falou, é sim, é isso que eu quero. Desabei. Nunca pensei que fosse passar por isso na minha vida, pois ela me disse tantas coisas, que me amava, que o ex era isso, que era aquilo. Aí falei para ele toda a verdade, que no primeiro dia que nós ficamos, ela estava junto com ele, e ela me levou dentro da casa deles. Tive relação com ela no sofá deles.
Ele ficou irado. Bom, em relação como a gente se conheceu, já devia ter visto o valor dela, pois uma mulher que faz isso com um cara que estava há 7 anos, o que ela iria fazer comigo, né? Mas estava cego. Me ajuda aí, estou arrasado mesmo, fiz de tudo e os dois acabaram voltando e eu estou aqui. Olha, meu querido, então vamos lá. Lidar com o término de relacionamento, isso aí são outros vídeos, tem diversos vídeos que falam sobre isso, término, enfim. A questão é a seguinte, agora você terminou o e-mail dizendo assim, como a gente se conheceu, eu já devia ter visto o valor dela, pois uma mulher que faz isso com um cara que estava há 7 anos, o que ela iria fazer comigo, né? Então, pera lá. Eram sinais claros. Você já sabia, então, que ela tinha alguém, porque você finalizou o e-mail dizendo isso. Se você tinha que viver escondido, se você tinha que pular o muro, né? Você tinha que viver escondido. Ué, pera lá, então alguma coisa tem. Alguma coisa tem, não é verdade? Agora, se você aceita isso, é por isso que eu digo que muitas vezes a gente não é a outra pessoa. Nós mesmos, não tem aquela história que muitas vezes você vai dando a corda para que a própria pessoa se enforque depois. Ou seja, você vai dando corda, você vai dando corda, você vai dando corda, e depois a própria pessoa se enforca. Quantas e quantas vezes, diante da situação, nós mesmos vamos dando corda e depois a gente se enforca. A gente mesmo vai puxando a corda e vai dando corda para a gente mesmo, para aquela situação. A gente não enxerga o óbvio. Olha lá, o que eu falei no começo, por causa do comentário, né, da minha querida Alessandra. Não é? Não são situações óbvias que estão acontecendo? Pera lá. Um relacionamento que ninguém deve nada para ninguém, por que a gente tem que ficar escondido? Por que eu tenho que pular o muro da sua casa? Por que eu tenho que ficar andando de vidro fechado? Para as pessoas não nos verem juntos. O que de fato está acontecendo? Tá, você fala, eu queria ter uma vida de namorado, sabe? Comer uma pizza juntos, poxa. Tá, então, não era questão de se problematizar, olha lá, de problematizar, colocar uma interrogação. O que eu quero para mim? Eu quero uma vida de namorado, eu quero uma vida onde a pessoa está me assumindo. Entende? Em que eu não seja uma coisa escondida, porque as coisas escondidas, muitas vezes elas são depois descartadas. Justamente porque elas tinham que permanecer ali escondidas, sempre escondidas, nunca poderiam estar à mostra, e quando vem à mostra elas causam problema. Não é? Quando alguma coisa tem que ficar escondido, quando vem à mostra, sempre causa problema. Porque não era a função. A função era que permanecesse escondido, que não fosse revelado. É igual segredos. Segredos, se são segredos, não eram para serem revelados, eram para serem deixados ali, escondidos, secretos. A partir do momento em que eles são revelados, eles deixaram de ser segredo e, portanto, agora eles podem causar confusão. Por quê? Porque agora eles vieram à tona. Então, coisas escondidas, elas tendem a causar situações realmente problemáticas. Então, pera lá, o que eu quero para mim? Porque, você tá vendo? Vai dando a própria corda, vai dando corda. Meu, ridículo isso, né? Quando você falou lá, né? Pro pai dela não nos ver, meu, ridículo isso, ficar andando com vidro fechado, né, pro pai não ver, não sei o que, meu, que ridículo. Tá, lembra? A hora que eu tava lendo o e-mail, eu falei, você permitiu que o ridículo acontecesse. Não estou chamando você de ridículo, estou dizendo que você permitiu que esta situação, que você mesmo considera ridícula, você permitiu que ela permanecesse na sua vida. Você permitiu.
meus amores, nós permitimos muitas situações na nossa vida. A gente considera aquela situação ridícula, mas nós permitimos que aquela situação ridícula fique ali na nossa vida e comece a tomar conta da nossa vida. Vocês têm noção disso? Que são muitas as situações que, se estivéssemos vendo em outras pessoas, estaríamos criticando tanto e dizendo: meu, isso é ridículo, olha o que você está fazendo. E não percebemos que nós ali, quando somos nós na situação, na verdade a gente mascara o ridículo que criticaríamos na outra pessoa. Chamaríamos a outra pessoa de ridícula por estar fazendo aquilo, por estar se deixando, né, passar por aquela situação. E quando nós estamos naquela situação, nós é que estamos passando, a gente começa a mascarar. Como, por exemplo, uma hora vai mudar. Uma hora ela vai perceber o quanto ela me quer. Uma hora ela vai se decidir por mim. Uma hora isso aqui, tudo isso acaba. E aí eu vou dando mais corda, porque no fundo eu fico sustentando isso dentro de mim. Eu estou pulando o muro hoje, mas amanhã eu não vou precisar mais pular o muro. Eu pulo o muro amanhã de novo, mas depois de amanhã eu não vou precisar mais pular o muro. Eu pulo o muro de novo amanhã, eu de novo fico passeando com o carro com os vidros fechados e de novo fico acreditando que isso vai deixar de acontecer. Então, são determinadas situações realmente que nós permitimos isso. E tá vendo o que acontece? Aí, por quem que ela decidiu? Então, agora, meu querido, o próximo passo que você provavelmente já deu, e assim espero, é o seguir a sua vida. É seguir a sua vida. Ela fez a opção dela. Agora você tem que fazer a sua. Você tem que fazer a opção de você. Eu opto agora por mim. Eu respeito a opinião dela. Tendo em vista que eu estava passando por aquela situação, e aquela situação já me mostrava muita coisa. Eu é que não soube enxergar. Você disse, não é? Eu estava cego. A pessoa que está cega não consegue enxergar. Então você não estava enxergando coisas que eram óbvias e que iam levar para esta situação. E que, assim, tinham... Lógico, não existem certezas. A gente nunca pode dizer que a gente tem certeza de tudo. Mas, às vezes, a situação, ela nos dá uma maior probabilidade de alguma coisa. Por exemplo, quem tem mais probabilidade para morrer no trânsito? A pessoa que viaja muito. Ela tem muito mais probabilidade de sofrer um acidente no trânsito do que aquela pessoa que sai de casa, aquela senhorinha que fica dentro de casa, não sai de casa, sai uma vez por ano, porque o filho leva ela para visitar outra irmãzinha dela que mora não sei onde. Uma questão de probabilidade, entende? Certeza das coisas nunca teremos. Porém, tem determinadas situações que vão acontecendo em que a gente pode ter uma probabilidade maior a partir dos fatos analisados. Não estou dizendo que a gente tem que, então, perder as esperanças. Eu vou perder a esperança de que a pessoa possa mudar, eu vou perder a esperança de... Porém, existem determinados critérios para a gente mensurar isso. Não estou reduzindo o ser humano a um simples cálculo. Não é isso. Não pensem que eu estou dizendo isso como se o ser humano fosse um simples cálculo que eu vou mensurar e medir, então, colocar na balança e dizer, agora eu te descarto, não quero. Mas a gente tem que medir o que a gente quer para a gente também. A gente tem que colocar os prós e os contras. E muitas vezes a gente tem que tomar algumas atitudes. Sabe? A gente às vezes fica esperando que a outra pessoa mude e a gente vai
né, prorrogando uma situação que, se a gente tivesse analisado, a gente já chegaria à conclusão que aquela situação é ridícula, a gente chegaria à conclusão que nós não estamos gostando, nós não estamos satisfeitos, isso não é o que eu quero para mim, porém eu continuo. E por que eu continuo? É isso que eu estou querendo dizer. Por que que eu continuo? O que faz com que eu continue? O que faz com que eu não tome uma decisão? Me falta critérios para tomar uma decisão? Me falta força para tomar uma decisão? Me falta vontade de tomar uma decisão? Me falta coragem para tomar uma decisão? A partir das coisas que eu estou analisando e naquilo que eu cheguei, que eu não quero para mim? Então, a gente tem que pensar o que eu quero para mim, o que eu não quero para mim. E a partir disso, analisar a situação pela qual estamos passando, a situação na qual estamos imersos e quais são as estratégias e quais são as ações que percebemos que devemos tomar. Onde devemos nos apoiar para buscar esta força para agirmos, esta coragem para tomarmos determinadas atitudes e desenvolvermos determinadas ações. É assim. É isso. Obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Dê um like, cada vez que você dá um like, você ajuda este canal. Muito obrigado e um forte abraço.